Já está gravando, Dani? Eu comecei, mas você quer perguntar alguma coisa em off? Não, eu acho que só seria interessante você repetir a questão do papel e caneta que você falou antes. É só nesse sentido que eu intervi. Sim, sim. Como eu falei para quem já foi entrando, eu estou pedindo para o pessoal ter aí à mão uma folha de papel e uma caneta, que a gente tem uma dinâmica no início da aula aí, para vocês fazerem. Pode ser que alguns já conheçam, né? Quem é professor às vezes pode conhecer, mas enfim, eu acho muito interessante e para o assunto também. Acho que assim fica mais fácil, né? Coloquei ali um slide inicial para separar papel e caneta para o início da aula. E acho que o pessoal já vai lendo e providenciando. Eu queria sempre uma sala de aula assim quietinha como vocês. Quase ninguém fala, igual na escola, né, no presencial. Quando a gente entra, às vezes consegue nem falar, de tanto que as ideias dos alunos estão fervilhando, né? Então, eu falo que esse modo remoto, assim, acaba tirando algumas possibilidades da gente, né? Deixa alguns mais inibidos, outros não. Esse contato. Sim, você comentou, né, que você está sem a câmera, provavelmente sem o áudio também. Bom, pessoal, eu vou iniciar, né, porque tem também aí não sei se está alguém participando do congresso também, e o tema de hoje lá que o Cleiton colocou é bem interessante, então às vezes a gente consegue pegar um pouquinho de cada coisa, né. Essa dinâmica eu costumo fazer com os meus alunos, né, então eu vou começar com vocês, e por que eu falei que é importante a caneta? Porque se errar, né, a ideia é exatamente não ter como apagar, né? Porque normalmente se a criança está fazendo com lápis, eu falo uma coisa, ela faz e consegue mudar. Então, por isso que eu recomendo, sim, uma caneta, ou em sala de aula, às vezes lápis de cor. Então, não se preocupem, tá? E como está escrito ali, a dinâmica é de um monstrinho mesmo, que é o que vocês vão criar. Eu não sei se vocês já utilizaram esse tipo de dinâmica
em sala de aula, mas é bastante interessante. Então, o que vocês vão fazer aí no papel é exatamente o que eu for pedindo para vocês desenharem. E na sequência que eu vou pedindo. Então, eu vou falando e vocês vão aí dimensionando, fazendo o monstrinho de vocês, tá bom? Então, todo mundo aí aos postos que a gente vai começar. Então, o primeiro passo que eu quero que vocês desenhem aí é uma cabeça redonda e grande. Então, desenhando aí uma cabeça redonda e grande. Na sequência, vocês vão desenhar um corpo pequeno e coberto de pelos, tá? Agora aí, depois dessa cabeça, desse corpo, vocês vão desenhar braços compridos, com mãos pequenas e garras afiadas. Precisa repetir, Sávio? Sim, prof, por favor. Vou começar novamente, vamos lá. Eu vi que agora que ele chegou com papel ali. Então, o primeiro passo, uma cabeça redonda e grande. Aí depois, um corpo pequeno e coberto de pelos. O terceiro passo são braços compridos, com mãos pequenas e garras afiadas. Continuando aí com o nosso monstro, né? As pernas desse monstro são curtas. Aí, depois das pernas curtas, coloquem pés grandes e arredondados. Aí, eu estou escrevendo aqui, para quem foi perdendo, né?
Tá ficando igual a mim, o meu desenho. Agora, o sexto passo Você é um ogro, hein, cara? é um monstro, eu falei para vocês, né? Não precisa ser coisa linda, não. O sexto passo é um olho no meio da testa. Repita, por favor. O sexto passo é apenas um olho no meio da testa. O sétimo passo são orelhas pontiagudas. O oitavo passo, nariz com narinas quadradas. Oi, repete para mim, por favor, a última parte. Nariz, né? O nariz, mas as narinas quadradas. Tá bom, obrigado. E o último item aí do nosso monstro é uma boca grande e dentes alhados. Dentes e quê? Falhados. E aí vocês têm o monstrinho de vocês, que depois eu vou pedir para vocês postarem lá no nosso Google Classroom. Cada um postar o seu monstrinho, né? Quando a gente está em sala de aula, acabando a dinâmica, a gente mostra os monstrinhos para todos os alunos. E eu tenho certeza que mesmo não vendo o que vocês estão desenhando, na hora que a gente olhar o monstrinho aí de vocês, eles vão estar diferentes. Será que se eu pedisse para colocar agora na câmera aqui, para a gente ver, ia estar todos os monstros iguais? E aí a gente pergunta, né? Por que esses monstros não estão iguais se a orientação que eu dei foi igual para todos vocês? Não foi uma mesma orientação? Se é uma mesma orientação, teoricamente, todos os monstros sairiam iguais. Só que isso não acontece. Mesmo não olhando para os monstrinhos de vocês, né? Eu sei que isso não acontece. Primeiro, a hora que eu pedi para desenhar uma cabeça redonda e grande, muita gente, às vezes, desenha a cabeça, põe olho, nariz, põe de tudo nessa cabeça, tá? E eu pedi só a cabeça, eu não pedi ela completa, né? Outra coisa, qual que é o parâmetro do grande? O que é grande para mim e o que é grande para você? Né? A criança, ela não tem essa percepção do grande. Cada uma vai dimensionar de uma maneira.
o corpo pequeno. O que é pequeno? O que é grande? Então, eu uso muito essa dinâmica para trabalhar com as crianças, né? E acho que trabalhar em sala de aula isso é bem bacana, para a gente perceber que às vezes a gente fala e a percepção da criança não é a mesma do que do amiguinho do lado. Né? Mesmo que a gente tenha explicado o mesmo, as crianças têm visões diferentes, têm um olhar diferente. Então, pode acontecer delas não entenderem da mesma forma. E por isso que a gente usa diversas maneiras para explicar a mesma coisa. Né? Então, essa dinâmica serve mais para isso, para a gente conversar com as crianças, que não precisa ficar brigando com o amiguinho ao lado, com a pessoa que está ao lado, que tem que entender como ela entendeu, porque isso não acontece. Né? E como hoje eu vou falar um pouquinho da cultura e cinema, e eu acho que isso vocês têm, né, na vida de vocês. Quando a gente assiste um filme, mesmo que a gente está assistindo com uma pessoa ao lado, a gente tem a mesma percepção que aquela pessoa que está do lado daquele filme? Né? A gente não tem, às vezes, as mesmas percepções, as mesmas ideias. Então, isso é muito importante. Né? A gente saber trabalhar também um pouco com esses imprevistos que a criança traz. Às vezes, a gente direcionou a nossa aula para um olhar, para alguma determinada coisa, e a criança traz um outro elemento. Então, a gente precisa explorar esse outro elemento que a criança trouxe também. Né? A gente precisa deixar aí um pouquinho mais aberto o planejamento que a gente tem para esse olhar e escutar um pouquinho mais as crianças. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a dinâmica? Se já colocou a cara inteira, se o pé ficou feio, podem comentar, fica à vontade. Eu tive dúvida na hora que comecei se já desenhava a cabeça toda completa realmente, mas aí fiz só uma bola e vou aguardar. Ela falou só a cabeça. Mas realmente a gente fica na dúvida, assim, ainda mais adulto, né? Que tem um olhar completamente diferente, né? Ele já tem uma visão. Cabeça é uma coisa pra gente, cabeça para criança é outra. Então, assim, é muito interessante porque a gente consegue verificar essa distinção. E não tem jeito, estou complementando o desenho aqui, né? Embora já tenha acabado, eu estou complementando, porque se o corpo é peludo, a cara também tem que ser. Aí eu estou terminando de dar uns detalhes aqui, depois eu mando. Vai deixar o monstro bonito? Gente, monstro é monstro, hein? Lembra que monstro é monstro. E também essa questão do corpo, né? A hora que a gente fala o corpo é só a nossa parte de tronco mesmo, né? Os braços não estão inclusos. E as crianças também, já coloca braço, pé, coloca tudo. E aí, a hora que você vai dando as outras coordenadas, aí você vê a criança querendo apagar, rabiscar. Nossa, é muito interessante trabalhar, né, com isso na sala de aula. Eu acho que é uma experiência bem bacana, né, para ver essa percepção das crianças. Às vezes eu uso também reunião de pais, tá? Agora eu estou na coordenação, então fica mais difícil, mas quando eu estava em sala de aula, eu costumava usar muitas dinâmicas em reunião de pais, e essa era uma delas até porque pai sempre vai conferir lição de casa com outro pai, aí fica aquela briga, né, e às vezes as duas crianças estão certas, porque o entendimento que ela teve pode ter sido diferente, né, então assim, normalmente eu uso em reunião de pais também, além de usar com as crianças, que aí a gente compara os monstrinhos dos filhos e dos pais. Então, é bastante interessante. Bom, professora. Oi. Eu queria fazer um comentário a respeito do exercício, porque dá para observar também a questão de... qual que é a palavra mesmo? Autocontrole, né? Dá para observar o autocontrole do aluno. Porque quando fala uma cabeça redonda e grande, é que a senhora falou, alguns desenham o olho, desenham o nariz, desenham tudo, né? Porque é questão realmente do entendimento, mas
ali está escrito, uma cabeça redonda e grande. É a cabeça só, não é o restante do corpo. Eu até me lembro do exercício no teatro que a gente faz, o laboratório, que o diretor ele pede para ter uma cadeira no meio do palco e ele pede para o ator sentar naquela cadeira. Tem uns que sentam, faz micagem, cruza a perna, fica de cabeça para baixo. Daí ele pediu só para sentar na cadeira. Entendeu? Então, é questão é muito legal, me fez lembrar isso daí, de analisar o perfil do aluno através desse exercício aí. E a ansiedade também, né? Porque eles vão ficando ansiosos de como vai ficar o monstro e a gente consegue ver isso nas crianças, né? Eu acho bem bacana essa dinâmica. E a dinâmica que você pega na internet, viu, gente? Não foi nada eu que fiquei pensando horas e horas, não. Né? Facilmente a gente encontra muitas dinâmicas para trabalhar em sala de aula, né? Tem uma que eu faço às vezes com bexiga, eu colo bexiga no alto e bexiga para baixo. E aí você percebe que a criança que não gosta muito de problema, né, de desafio, ela vai pegar as bexigas que estão embaixo, para estourar e ver o que tem dentro, né? E as bexigas que causam uma dificuldade maior para ela chegar, não são todos que querem pegar aquela bexiga. Eles vão naquelas que estão mais acessíveis. Outros que gostam de desafio, não, eu vou pegar aquela que está lá no alto. Então, assim, né, por meio de algumas dinâmicas, a gente consegue aí ir vendo o perfil das crianças também. Aí eu acho bem legal trabalhar dessa maneira, porque eles brincam, se divertem, a gente consegue observar muitas coisas, né, com essa brincadeira. Mas aí, vamos para o nosso tema, né? Quero ver uns monstrinhos depois lá na aula, mas agora a gente vai para o tema de hoje, que é como trabalhar a cultura no xadrez, né? O que é a cultura no xadrez? Essa parte cultural, ela é muito forte e como que a gente vai explorar isso dentro do xadrez? Eu vejo que é por meio das histórias, né? A gente trabalhou a aula passada com a história e a gente pode ver um pouquinho que em cada lugar a história ela ocorre de uma maneira diferente e o xadrez também ele vai vivenciando essas diferenças, né? Em alguns lugares, o próprio tabuleiro de xadrez, ele é retratado de acordo com a cultura local, né? Se tem elefante, se não tem elefante, se é uma torre, se não é uma torre. Então, esses próprios elementos estão baseados na cultura local. E isso a gente consegue ver por meio da história. No xadrez, a gente também consegue perceber essas diferenças de classes sociais, né? E às vezes eu brinco muito com as crianças que... Por que a gente tem 8 peões no jogo de xadrez? Será que o peão é importante? Porque rei eu só tenho um. Então, por que eu tenho 8 peões? Né? E por que são os peões que são os primeiros a gente mexer, movimentar e mandar para frente e tudo mais? Então, é uma relação de classes sociais também, que a gente consegue ver se a gente atrelar isso aos exercícios de guerra, onde os peões seriam considerados soldados. Então, normalmente, quem vai lá para a batalha, quem enfrenta à primeira vista, são os peões, são os soldados. Um general não está lá na linha de guerra, tá? Então, a gente consegue ver essas diferenças de classes sociais e trabalhar isso com as crianças, que é uma parte cultural, que é uma coisa muito importante. E também, se a gente pedir para as próprias crianças, né, mostrar os diversos joguinhos de xadrez diferentes que tem, eu já vi joguinhos de xadrez que tem o Alcangaceiro e a Maria Bonita. É cultural, faz parte daquela cultura. Então, eles criaram os personagens do jogo de xadrez pensando lá no Lampião e na Maria Bonita. Então, tem muitos jogos dessa maneira, né? E aí a gente pensa aí trabalhar num torneio. Por que eu coloquei um torneio aí? Aí a gente fica assim, nossa, o que o torneio tem a ver com a cultura no xadrez? Eu estive em Lisboa, quando eu estava fazendo doutorado, e lá eles têm uma coisa muito bacana, que é um circuito de xadrez, que ele é realizado em museu.
Então, a cada mês, acontece essas partidas dentro de um museu. Então, você para jogar o torneio em si, mas no meio do torneio tem a visita ao museu, tem esse conhecimento da história. Em Lisboa tem muitos museus também, né? Acho que tem museu para tudo lá, inclusive. Então, assim, olha que ideia bacana que eles tiveram, porque além da criança estar ali brincando, desfrutando, ela aprende um pouquinho, ela, né, consegue acompanhar esse desenvolvimento histórico que tem da cidade, né? Então, essa parte de torneio eu coloco até como uma dica, né? Claro que aqui em Rio Claro a gente tem 1, 2, 3 museus, pronto, acabou, vou fazer um circuito com 3 museus, então fica mais difícil, né? Alguns lugares tem muitos outros que a gente pode explorar. E lá Lisboa é, digo assim, pequena em relação a gente, né? Mas era acessível os lugares. Então, é um trabalho muito bacana que eles fazem por lá, tá? Aí eu trago alguns pensamentos. Pode falar, Miro. Professora, falando aí dessa parte artística, tem um jogador de xadrez aqui, ele é mestre FIDE, não sei se a galera conhece, o Cássio conhece muito bem, o Rogério também. É o Adriano Vale, ele é artista plástico também. A gente fez um evento aqui em Brasília muito legal com as crianças. Ele, a cada lance, uma simultânea que ele fez com a meninada, ele fazia um traço e no final da simultânea, cada criança levava um quadro artístico com a peça do xadrez, uma dama, um cavalo, dentro de uma obra artística, né? Minha filha participou e acho que ela tinha 12 anos na época, tem uns 4 anos atrás. Até hoje tem esse quadrozinho guardado aqui, um evento bem interessante e que tem tudo a ver, xadrez e arte, né? Tem muitas obras bem legais com o tema xadrez, e xadrez é uma arte, né? Não só as ações do jogo em si, mas ele inspira muitos artistas a produzir obras magníficas aí, com toda certeza. Sim, e tem, além da arte, tem as histórias em quadrinhos, tem vários outros elementos que a gente vê com o jogo de xadrez, né? E hoje em dia que a gente assiste muito seriado também, é claro que o seriado específico de xadrez foi uma coisa, mas em muitos seriados a gente vê que tem aquela parte que eles se remetem ao xadrez. Eles fazem algum tipo de ligação, ou a uma jogada, ou alguma coisa assim específica, que é bem bacana também. Bom, prosseguindo, eu trouxe aí algumas falas, né, que vocês devem conhecer os autores, mas de acordo com o Silva, a estrutura desse jogo é oriunda de diversos fatores ocorridos no transcorrer da história. Ao analisarmos como um artefato tecnológico e cultural, deve-se observar qual grupo social tem interesse, pois este dará ao jogo, artefato, um crucial papel e significado. E aí a gente retoma um pouquinho das classes sociais e tudo mais, né? Daquela ideia de que quem joga xadrez é inteligente e quem é inteligente sempre é a pessoa mais rica, né? Nunca é o pobre. Então, já vem essa diferenciação que, às vezes, é muito comum no xadrez, né? É um jogo de elite, poucos jogam, poucos conseguem. E depois que a gente aprende o jogo em si, a gente vê que não é por aí, né? Que é uma possibilidade para todos. Não envolve também tanto dinheiro assim, né? Não deveria ser elitizado como ele está, como muitas pessoas pensam, né? E aí também vemos, né, como uma tecnologia de transformação cultural, visto que por onde ele passou, ele sofreu alterações.
modificações, abrangendo a diversas variações culturais e a sua flexibilidade de interpretação, dependendo do grupo social, que é o que eu coloquei para vocês com relação às peças, às evoluções, e até mesmo quando você vê, né, quando... Deu uma travada, acho, né? Travou. Vamos aguardar um pouquinho. Ajeita. Para mim Bugou. também travou. Os meninos falam, bugou. Gente, quem é que é o autor do DDoS mesmo? Esse teu monstro aí, Glax, ficou legal. Ô, Gladys, é sua cara, menino. Glax, ficou top, Glax. O meu eu não vou mostrar, não. Ficou show, Glax. Que bonitinho. O do Laico parece o Monstro e Companhia. Ele se inspirou mesmo no filme. Não, eu estou falando que ele pode ser contratado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Com certeza. Ficou show demais. Ficou muito legal, muito legal. O pessoal colocando as habilidades artísticas aí para... Exatamente. Tem um pessoal aí que está dando show no desenho, hein? Ainda bem que eu não ganhei dinheiro com o desenho, porque eu morria de fome. Pô. Voltou, professora. Voltei, eu não estou conseguindo ver vocês, mas então tá bom. Eu falei que a conexão estava indo e vindo toda hora, mas tá bom. Como eu estava falando aí para vocês, né, que a gente viu, né, anteriormente, essa evolução que teve de jogadas, essa evolução que a gente teve com relação ao próprio dia a dia, essa questão social, que é muito importante, que a gente vê a cada lance do xadrez, essa hierarquia que a gente obedece para jogar, inclusive, né? Então, são fatores importantes e que acabam afetando culturalmente também. Só pergunta, professor. Pode fazer. Esse Silva aí é o professor Wilson, né? Sim. Sim, eu leio bastante coisas dele, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever sobre o xadrez, era muito difícil ter gente que escrevia também sobre o xadrez. Hoje já está bem mais comum esses escritos, mas o Wilson Silva aí foi uma referência muito forte no meu trabalho, porque tem muitas publicações interessantes, assim como o Vilar, né, de Brasília. Então, eu me pautei bastante neles dois, que era o que, naquele momento, a gente tinha para se basear. É o jeitão dele escrever, a gente reconhece. Sim. Então, segundo o Kausar, 2012, esse jogo, o jogo de xadrez, refere-se aos 4 membros do exército indiano: carruagens, elefantes, cavalaria e infantaria, ícones importantes da época de sua criação que traziam consigo a simbologia da cultura indiana. Então, vocês podem pegar aí, se não me engano, eu acho que chamava Strange o jogo, né, na Índia, alguma coisa assim. E eles não tinham essas 8 peças, como nós temos hoje, né? 8 não, 16. Eles tinham um jogo menor, né? Tinham menos peças, de acordo com a realidade, com a cultura deles. Então, isso é muito interessante da gente observar também. E aí eu pergunto, né? Então, o que é a cultura no jogo de xadrez? Né? Como que a gente trabalha? É trabalhar com as possibilidades diversas, é algo muito amplo.
né? É mostrar a evolução do jogo até os dias atuais. Eu acho que é bacana trabalhar essa parte com as crianças. E identificar a diversidade cultural que nós temos. Até na própria sala de aula, se você pega aí, devido ao Brasil ser essa grandeza que nós temos, né? Se você pega regiões diferentes, até alguns termos, algumas manias são diferentes no jogo de xadrez. Então, isso é tudo de cultura da região, né? O brincar de cada região é diferente. Lógico que a gente tem as regras, nós temos o padrão, mas alguns nomes, né, algumas coisas são bem específicas de alguma região, que às vezes a gente se pega e fala assim, mas que jogada é essa? Aí a pessoa fala alguma coisa, você fica lá olhando e fala, nossa, mas lá na minha cidade a gente fala de uma maneira diferente. E é a mesma coisa. Então, isso faz parte da cultura, né, da regionalidade ali, daquele momento onde você estava vivenciando. E agora a gente entra um pouquinho no cinema, né? E para eu falar de cinema, eu trouxe primeiro esse Espelho Falso, de René Magritte, porque o que a gente percebe, né? O que quer dizer esse olho? O que remete para a gente isso, essa imagem? O monstrinho que eu acabei de desenhar. Os Illuminati. Achamos de onde você copiou, Glocks. Eu acho que eu me inspirei aí, deve ter sido. Olha lá atrás de mim. Sim, mas o monstrinho foi ótimo. Mas esse olho, né, é esse olhar que a gente tem. O olhar para fora, o olhar novo, né? Então, como será que ele está olhando? O que será que eu estou olhando é o mesmo que o outro olha? É aquela questão de foco mesmo, né? Que eu havia falado anteriormente. Então, eu trouxe essa imagem só para cutucar um pouquinho mesmo. E os dois filmes, assim, eu gosto bastante, o Gambito aí da Dama, da Rainha, né? Foi né, todo mundo, acho que com vocês aconteceu a mesma coisa, que perguntava se você havia assistido esse seriado. Eu acho que foi muito comum essas perguntas para vocês também. Esse monstrinho seu aí tá parecendo um monstrinho lá do monstro mesmo, do filme, hein? Eu acho que você copiou alguma coisa, hein, Glaucus? Não, mas aquele lá é diferente, gente. Tá uma imagem bacana. Aquele não tem narinas quadradas, não tem os dentes falhados, né? E ele não é peludo, ele é todo redondinho, bonitinho. Não, o outro grandão que é peludo. É no corpo inteiro, não é? Sim, mas o meu tá aqui só, porque eu não desenhei o pelo por dentro, mas você pode ver que os braços, pernas, tudo é peludo, dando a impressão. Sim, mas ficou muito artista plástico já. É, porque só não viu do Marcelo lá no grupo ainda. Eu não sei nem o que ele tá fazendo no meio de xadrez, eu podia ser desenhista. Além de professor de matemática, filósofo, neuropsicólogo também, ele pode fazer de tudo. Do Marcelo ficou show. Eu desliguei tudo aqui, porque se eu começo a ver muita coisa, minha internet já não tá boa, imagine, né? Aí que cai tudo o resto aqui. Bom, e aí, né, eu começo aí, por que usar os filmes? O que ele traz pra gente de bom? O gosto pela arte cinematográfica é o fruto do conhecimento e da intimidade com essa arte, e ela se constrói ao longo de muitos anos de fruição, contato e envolvimento com esses filmes. Aprender-se a apreciar filmes e a desenvolver critérios de julgamento na companhia de quem se aprecia cinema, transitando por ambientes em que essa prática é estimulada e valorizada, segundo Duarte, né? Então, assim, o que eu trago muito forte nessa frase é essa parte de prática estimulada e valorizada. Será que a gente estimula tanto e valoriza tanto esse assistir um filme? E como assistir esse filme, né? Qual o olhar que eu dou para esse filme? Porque a gente tem vários filmes sobre xadrez, que eu trouxe ali para frente, alguns exemplos, né?
Mas quando a gente coloca o filme para criança, qual que é o nosso objetivo, né? E olhando pela dinâmica que a gente fez logo no início da aula, será que a criança vai ver exatamente o que a gente quer que ela veja? Né? Então, essa escolha do filme para trabalhar é uma escolha muito detalhista que a gente tem que ter, que a gente precisa observar. Essa experiência, né, de assistir a um filme, de trabalhar com isso, promove e potencializa diferentes formas de ler, sendo que tanto a leitura estética quanto a leitura didática possibilitam o tecido das redes de sentido, de sensações, compreensões, reflexões e juntas permitem ampliar a leitura e a interpretação sobre uma problemática. Então, olha como o filme pode fazer uma parte aí muito grande. Às vezes a criança não tem uma leitura, não tem afluência na leitura, principalmente nos primeiros anos. A gente vê, às vezes, nessa questão de pontuação, de entendimento, e, de repente, com um filme, eu consigo chegar a essa criança mais facilmente. Tá? Eu acho que aquele filme que, depois que a gente explica a movimentação de todas as peças, assistiu Viva a Rainha, eu acho que é muito bacana, porque ela volta a falar a movimentação das peças, né? E tem toda uma história por trás. Não é apenas o filme sobre xadrez. Tem todo um enredo para o filme também, que eu acho bem bacana. Conforme apontam Teixeira, Gramont Azevedo, 2014, o cinema interpela nosso olhar e as imagens nele contidas, provocando deslocamento e favorecendo diferentes formas de ler o filme, contrapondo a nossa compreensão e interpretação do mundo. Esse movimento ajuda a olhar o nosso entorno com outras perspectivas, além daquelas que já trazemos por nossa formação histórica. Então, né, às vezes tem filmes que a gente precisa tomar cuidado onde a gente vai apresentar aquele filme, até por causa das diferenças de classes sociais que o filme apresenta. Né? É esse tipo de reflexão que eu estou buscando com aquele filme. Porque, como eu falei, a criança, às vezes, não viu só o xadrez naquele filme. E a gente acaba entrando num outro universo que a gente tem que saber explorar. Se esse foi o seu intuito, perfeito. Agora, precisa aí saber como está lidando com esse filme, porque é importante, né? Tem a importância de verificar as diversas visões. Que visões? As visões dos alunos mesmo. Né? Então, é importante, após assistir o filme, a roda de conversa. Tem crianças que, às vezes, a primeira vez que vê o filme, foca apenas em alguma coisa. E se assiste pela segunda, terceira vez, que consegue ter a ideia do todo. Né? Então, às vezes, conversando com um amigo, ele achou uma parte importante do filme que o outro passou desapercebido, que não teve aquela visão. Sim, sem problemas. E aí a gente fica, né, com essa visão de uma única criança? Não. Se todos conversam, se todos dialogam naquele momento, as crianças começam a remeter o que elas assistiram e vão relembrando. E aí o diálogo fica assim bem bacana. Então, é importante fazer essa discussão a hora que acaba de assistir o filme. E aí a gente volta aí para os símbolos culturais, né? Ela só ocorre quando se contrapor, se coloca como pessoa dialogal diante deles, e assim há uma ressonância. A significação é uma ação transformadora e singular que aciona não apenas a cognição, mas também a afetividade. O sentido é o que nos faz sentir e nos afeta. Se não tocar, não afeta, não reverbera. Então, se eu passo um filme, ele tem que despertar alguma coisa na minha criança. Não é passar, como até eu coloquei nos slides para frente, como uma desculpa ou para matar o tempo. Eu tenho que passar
tendo em mente que eu quero tirar alguma coisa daquela criança, né? Algum sentimento, alguma emoção, porque aí sim eu sei que aquele filme fez sentido, tá? Essa linguagem proporciona uma aprendizagem estética fundamental para o trabalho docente, pois aguçaria seu senso crítico e da leitura da realidade e experiências culturais formativas. Então, esse trabalho com o filme, muitas vezes, nos faz chegar mais próximo das crianças, né? Mostrar essa parte visual vinculado com a audição, que eu falei para vocês na aula passada, quando eu estava explicando para vocês a questão da movimentação das peças, né? Que é sempre muito interessante ter a movimentação das peças, ele vendo a peça se mexer, e também a fala. E o filme traz muito isso, né? É aquela coisa mais dinâmica, não é estática, tá? Então, contudo, para que isso aconteça de fato, precisa ocorrer uma formação do gosto estético, a fim de que o indivíduo se aproprie da linguagem audiovisual, de forma consciente. Como que vai acontecer isso se a gente não propiciar às crianças tal possibilidade? Porque hoje em dia a gente sabe que a tecnologia está aí, que muitos às vezes assistem muitas coisas, mas a gente precisa direcionar como assistir, né? O que ele está procurando naquele filme, como ele vai direcionar o olhar. Isso é muito importante. Às vezes a criança assiste só como um passatempo e não está nem prestando atenção. Tá? Então, é importante a gente criar essa prática de filme com as crianças também. Então, vem, né, como trabalhar o filme. E aí eu coloquei essa imagem aí do peãozinho se vendo aí como maioral, porque eu acho que é muitas vezes isso que a gente precisa fazer pelas crianças, né? Parar de achar que a criança é limitada, que ela não vai conseguir. Eu acho que a gente tem que sempre exaltar, mostrar que é possível, né? Que dá para a gente ir adiante. Então, precisa... Professora, pode falar, Luiz. Sobre essa questão de olhar a criança, eu vejo na minha prática que algumas crianças têm uma insegurança tremenda e eu deduzo que isso é da própria criação. Talvez elas são ou muito cobradas ou, pelo contrário, dizem para elas, cobram delas, não estimulam elas a fazer uma coisa ou outra. Não sei bem, talvez alguém na sala poderia fazer uma analogia. Assim, insegurança mesmo, de não ousar, sabe, fazer uma articulação de jogadas, ou dificuldade de perceber, fazer uma leitura tática das peças, no dado momento, e para a gente é tão óbvio, mas elas ficam super inseguras. Então, essa questão de a gente deve ficar muito atento a isso, porque a maneira como a gente estimula elas faz uma diferença tremenda, sabe? Como você mostrar a elas, olha, veja bem, aí dá algumas pistas e a gente vê que tem resultado. E às vezes, muitos pais, né, que a gente observa, falam na frente da criança, mas você é um burro. Então, assim, o próprio pai fala isso para eles, né? Então, fica muito difícil a gente trabalhar, como você falou, eles já trazem essa insegurança de casa, né? E podemos até colocar aí, pensando, como a gente estava falando, nessa parte cultural. A cultura da família deles em si, né, aquela hierarquia que eles vivem naquele mundinho, não possibilita que a criança se sobressaia. Está sempre colocando a criança para baixo. Então, aí que a gente precisa ainda mais incentivar e valorizar essa criança, né? Mostrar que por meio do xadrez, e aí também usar, né, como estratégia, até essa questão de ser um jogo de elite, também funcionar ao contrário.
olha, você conseguiu jogar xadrez, você está se mostrando. E se é um jogo de elite, olha, você está sendo capaz de fazer isso. Então, incentivar, até mostrando essa questão da hierarquia também. Né? É um jogo de inteligente, olha, você está conseguindo. Então, sempre ir para esse lado para ir estimulando essa criança, né? Para que ela se veja aí com capacidade de aprender sempre mais. Tá? Mais alguma pergunta? Algum comentário também? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém abriu a câmera, o áudio. Fui eu. Pode falar. Dani, é o seguinte. Eu, no meu trabalho em psicologia, eu atendo o pessoal da terceira idade. E aí tem duas coisas que são bem interessantes para a gente trabalhar. Primeiro é aquele, o jogo de Jerry, né? Jerry's Game, é muito bom, ele é bem curto, né? Ele é bom e aborda várias coisas, principalmente da solidão, do isolamento da terceira idade. Ele é bom e conforme você vai aprofundando, e quando você tem coisas que na vida da pessoa tem a questão da doença, já numa idade avançada, O Sétimo Selo é um outro filme bastante interessante, né? Que o xadrez pode ser colocado, né? Então é uma forma de abordar que me parece bem bacana. E aí não é uma reclamação, é só assim, lembrando aspectos que são interessantes do ponto de vista de outras idades que não são crianças. Sim. Era só esse o seu comentário. Não, normalmente eu falo criança porque eu sempre penso nas crianças, mas o xadrez, como a gente até falou na outra aula, né? O que muda é a maneira como você vai falar. Quando você fala com um idoso, quando você fala com um adulto, é mais a postura do professor nesse momento, né? Quais são as palavras, porque o aprendizado em si, né? Eu vou ensinar iniciação, eu vou ter que ensinar a mexer a torre. De qualquer jeito, eu vou ensinar a mexer a torre. Agora, para um adulto vai ser de uma forma diferente, mas pelo palavreado que a gente usa. Para um idoso, também. Né? E o idoso costuma ser muito mais sensível do que os outros, inclusive, né? Então, a gente precisa trabalhar com muita delicadeza nesse momento. E se me permite, assim, existe uma questão de quando você está ensinando adultos, a questão da repetição, ela é muito mais necessária, e você dá um significado de cada coisa que você está fazendo. Né? Então, são pontos, né, que quando você conversa, quando você aborda, eles são interessantes porque você... e o fato de você repetir ajuda a recordação. Então, assim, existem algumas diferenças, né? Aí eu estou falando de andragogia mesmo, né? De ensino que são bem diferentes de criança. Aquilo que pode ser enfadonho para a criança, para o adulto é exatamente ao contrário. É absolutamente necessário. Sim. E aí, né, trabalhar o filme com adulto também, até a discussão vai ser diferente, né? Porque ele já tem uma vivência que ele traz consigo na hora de poder argumentar o que ele está assistindo e tudo mais. Então, o mesmo filme que a gente passa para criança e passa para adulto, vai para direções diferentes na hora da discussão, né? Porque o olhar sempre é diferenciado. Então, por isso que aí eu falo assim, essa parte do adequar a faixa etária é mais questão assim, né? Ainda mais que às vezes a gente está em sala de aula, em escola e tudo mais, para não haver nenhum problema com família, né? No sentido de que está escrito lá que a faixa etária é 14 anos e a gente passou para uma turma de 12 anos,
né? Isso vai causar problema dependendo do pai. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção quando está trabalhando em escola, tá? Adequar a faixa etária. Às vezes a gente até assiste o filme, vê que não tem nada demais, porém, se está ali barrado na classificação, gente, respeita. Porque em sala de aula, a escola não vai estar te apoiando em muitas coisas, não. Vai cair sobre você, né? Então, essa questão aí é muito importante. E falar para quem está assistindo, para as crianças, jovens, adultos, né? O que chamou mais a atenção dele? Eu acho que essa é uma pergunta-chave a hora que a gente acaba de assistir os filmes. Porque o que chamou mais a minha atenção pode não ser o que chamou a sua atenção. E aí a gente começa a ter essa troca. Aí que a gente começa esse diálogo, né? Do que chamou a atenção, do que não chamou, e vai surgindo, assim, uma discussão muito bacana na turma. Aí eu trouxe, né, uma seleção de filmes, que acredito que o pessoal conhece, né, o Viva a Rainha, que é uma rainha que inventa um jogo para que seu marido, o rei, que está entediado, não inicie uma guerra. E a oportunidade para a menina Sara, que se acha menos inteligente que os outros, aprender a jogar xadrez e, ao mesmo tempo, encontrar o seu pai. Então, aqui, esse filme ensina a jogar xadrez e também trabalha aí com a autoestima, que mostra que a criança, que se entende como menos inteligente, vai ser capaz de jogar o xadrez. Lances Inocentes, acho que todo mundo já assistiu Lances Inocentes várias vezes, né? Que é um menino de 7 anos de idade que apresenta um talento extraordinário para o xadrez. Seu pai, um cronista esportivo, começa a inscrevê-lo em torneio, nos quais é tido como uma revelação. E a busca pelo esse sucesso, que torna-se obsessiva, mas pai e filho têm uma rara oportunidade de reavaliar a sua relação. Então, esse filme também eu vejo muitas vezes para trabalhar até com os pais das crianças, né? Mostrar essa obsessão, essa carga que quer colocar no filho de ser bom realmente. Então, que nós falamos até na aula passada, né? Sobre essa questão de cobrar demais. Eu acho que a gente cobra, claro, né? Mas tudo tem a medida certa aí, né? Eu acho que é importante não exagerar. Esse é um filme, não sei se o Léo falou para vocês, porque é um filme que foi feito pelo Léo, que deu aula aí para vocês. Não sei se vocês sabiam desse filminho aí, né? Mais uma aventura no reino de xadrez. Então, a história começa na casa do protagonista do filme, o Cauê, um garoto de 9 anos, que espera o pai, Roberto, para levá-lo a um passeio na biblioteca pública. E dentro dessa biblioteca descobrem a sala de xadrez, de onde partem para suas aventuras. Primeiro transformam-se em desenho animado e saem voando num tapete mágico no meio do deserto da Índia, há mais de 1.500 anos. Lá encontra Cessa, o grande inventor do jogo de xadrez, que está levando um presente para o rei. Retornam à sala e acabam caindo numa partida ao vivo, uma batalha entre 2 reinos. A partida ali representada é a famosa joia de primeira água, jogada em Paris, em 1858. Então, assim, eu tenho até o DVD desse filme aqui, mas é curto o filme, então dá tempo de a gente mostrar para as crianças trabalhar, conversar, tudo numa aula de 50 minutos. Então, esse filme é bem bacana aí para trabalhar, né, porque você consegue fazer tudo em uma única aula, porque às vezes as aulas são divididas aí em 50 minutos, e parar um filme pela metade para assistir depois é mais difícil. Então, também trabalhar, às vezes, com filmes curtos, né, os curtas que a gente tem, é uma estratégia interessante. A Rainha Kate, acho que todo mundo conhece o filme, que eu acho aí maravilhoso, já passou na Globo várias vezes, né, volta e meia passa, e sempre que passa, todos os amigos já mandam o WhatsApp para você, olha, viu que filme vai passar hoje de novo? Né? Porque quem não conhece o xadrez e assiste, vê o quão grandioso pode ser o xadrez aí na vida da Fiona, né? Como ela conseguiu, por meio aí do jogo,
trabalhar que é toda aquela questão social que traz o filme também. Além do trabalho com a concentração, além desses aspectos cognitivos, ele traz aí uma vertente muito grande com as classes sociais, né? É um filme bem bacana de explorar. Mas, como eu falei, como ele é um pouquinho mais longo, então, às vezes, isso pode dificultar. Nós temos aí também o Fora de Controle, dirigido por Richard Dembe. Esse drama se passa em Genebra, durante o Campeonato Mundial de Xadrez. O título é disputado por 2 grandes mestres soviéticos, Pavlos, um jovem refugiado que deixou a Lituânia, e Akiva, judeu de ego inflamado. A história é baseada nos matches pelo Campeonato Mundial disputado em 78 e 81. Então, é um filme bem bacana também para a gente assistir. Esse último, né, o Fresh, Inocência Perdida, ele traz essa questão das drogas. Então, é um filme que é mais para adulto assistir, por causa dessa vertente aí com as drogas, né, que ele trafica para ajudar no sustento da família. Mas ele costuma se encontrar com o pai que ensina o filho a jogar xadrez. E ele mostra ao filho que os desafios da vida também podem ser representados por meio da partida de xadrez. Então, se não fosse essa questão do tráfico de drogas, até dava para passar pelo ensinamento que tem sobre essa questão do xadrez ser muito ligado ao que a gente passa pela vida, pode fazer esse paralelo. Mas aí a gente precisa controlar a idade e tudo mais, né? Então, ficar meio de sobreaviso com essa questão. E aqui, pessoal, vocês lembram de uma dinâmica que a gente fez, né? Que precisava acessar esse site. Eu já vou colocar aqui na conversa para vocês. Pedir um código, é esse código que está aí. E aí vocês vão me responder, né? Com três palavras, pode ser frase, aí vocês verificam. Quais os benefícios do xadrez? E aí, deixa eu interromper esse compartilhamento para eu compartilhar outra guiazinha aqui. Eu vou deixar agora nessa tela, porque aí conforme vocês vão respondendo, vai criando ali a nossa nuvem com o que vocês conhecem do xadrez, que muitos já conhecem, já praticam, já ensinam aí há tempos. E aí, para vocês, né, quais o benefício que o xadrez proporciona? Já tem aí 2 respostas. Se alguém está tendo dificuldade, pode perguntar, viu, pessoal? Você consegue falar aquele número do código? 44? 4479-4922.
Ok. Ó, já está mudando aí a nossa nuvem. Mas muita gente deve estar colocando concentração, né? Porque está ali no centro, está até maior a concentração. Então, ela deve estar ganhando aí. Então, nós temos, né, como os benefícios, concentração, atenção, melhora na atenção, desconstrução, seria? Descontração, tomada de decisão, raciocínio lógico, memória, melhora na tomada de decisão, socialização, solução de problemas, aprendizado, paciência, controle, raciocínio lógico, acho que eu já falei, a matemática, né? Então, dentro desses benefícios, né, a gente sabe que é muito evidente. Alguém escreveu alguma coisa? Tem partes ruins? Tem. Como, por exemplo, o senhor Sérgio? Boa noite, professora. O tempo está aqui, está danado. Olha, pelos artigos que eu tenho visto nos últimos tempos, depois dessa pós, né, a gente encontra diversas questões bem, até, digamos assim, fala-se muito em tantos benefícios e coisas, e, na verdade, existem algumas coisas que também, que é maléfico também, né? Toda a pressão, né, que nem no começo em outros módulos, falando sobre a pressão do filho, que não quer seguir o pai quer que ele continue a linhagem de jogador, e a mesma pressão de resultados, onde o rapaz agredindo verbalmente no final de uma competição, que podia ter ganho a competição. Então, essa parte de benefício xadrez, com essas valências, essas que desenvolve na criança, é legal. Mas nós também temos muitos problemas que podem prejudicar, inclusive, né? O xadrez depende da situação, depende da linha, se eu for terapêutica, se eu estou pedagógica, se eu estou rendimento, depende da linha, e como a senhora falou anteriormente, é a maneira que eu estou falando, né? O grau, a maneira que estou explicando. Então, depende se eu levar o mesmo padrão para todos, eu estou prejudicando. E existe também a questão dos maléficos nessa situação, né? Ou não? Então, Sérgio, o que eu vejo, na verdade, é assim. Primeiro que o xadrez ele só vai trazer benefício quando a criança realmente quer aprender a jogar xadrez. Eu acho que isso é um ponto muito importante, tá? Porque quando eu trabalhei numa escola, a gente via o xadrez como resolução dos problemas. Então, a criança não se comporta muito bem. Vamos jogar lá no xadrez que ela vai melhorar. A criança não se concentra. Vamos jogar para o curso de xadrez, porque o xadrez vai ajudar a fazer isso. Então, quando a pessoa tem esse ponto de vista, que o xadrez vai resolver todos os problemas no mundo, não resolve, tá? Na minha opinião. O xadrez, ele tem sim os seus benefícios, desde que a criança realmente está interessada com o xadrez. A partir do momento que a criança é obrigada
aí já passa, no meu ponto de vista, a ter esses aspectos negativos que você pontuou. Essa pressão dos pais, essa parte de você querer demais, cobrar demais, e a competição tem que sair ganhador, não tem. E as discussões que eu comentei na última reunião, assim, que tinha lá com relação à premiação. Então, eu vejo que o xadrez, ele traz benefícios, sim. Depende de como ele é trabalhado, né? E o ponto crucial é quem está aprendendo querer realmente aprender, não ser forçado a esse aprendizado. Cássio, quer pôr alguma coisa, pontuar alguma coisa? Dani, na verdade é assim, eu vou fazer uma analogia boba, mas eu acho que é relevante para o que está sendo discutido. Um celular em si, ele é bom ou é ruim? Aí você pode falar, depende. Ele em Bangu 1, Bangu 2, ele pode ser usado de forma ruim, mas ele pode salvar uma vida se um médico passar uma orientação numa situação de emergência. Você pode ter uma atitude quando você fala com os seus filhos, etc. Então, não é o celular, é o uso que você faz dele, né? E aí, se me permite, não é o xadrez. O problema é que, através do xadrez, outras questões que não estão discutidas em termos de aspectos familiares, etc., ele se manifesta também no xadrez. Mas não acho que é um problema do xadrez em si. Eu acho que a gente tem, na questão da competitividade, né, que de precisar ganhar, o empate é ruim, esse tipo de coisa, eu acho que esse é uma discussão mais próxima em relação à questão do xadrez, né? Para que eu dou um exemplo pessoal. Meus 3 filhos são todos adultos já. Eles 3 sabem jogar, quando na escola ganhava medalha, essas coisas. Mas eles nunca sofreram ação minha para seguir o meu caminho. Os 3 jogam, mas nenhum deles participa de competições sérias. Eles jogam coisas de puro lazer. Então, depende muito do uso que você faz, né? E, às vezes, você precisa, num projeto, etc., de resultados. E, às vezes, essa competitividade também é cobrada. E aí entram aspectos que talvez o colega esteja abordando. Então, assim, eu acho que a questão da competitividade talvez fosse a mais próxima para a gente. Era esses os pontos que eu queria abordar. Sim, essa questão, né, como a gente fala, quando entra o aspecto competitivo, parece que as pessoas se transformam, né? Muda totalmente a visão. Eu gostaria dentro do que está sendo falado, eu vivenciei algumas experiências próximas do que vocês estão falando. Teve uma competição que eu levei meus alunos. Dentro, encontramos lá pessoas da minha cidade. E, teoricamente, a minha aluna, ela era de nível inferior a outra criança. Por uma dessas coisas que só acontecem no xadrez, na mesma faixa etária, a minha aluna ganhou da criança. Inclusive, o primo dela estava com medo de encontrar essa menina lá. E a minha aluna ganhou. E aí eu cheguei para ele e disse, está vendo como é o xadrez? Você com medo de encontrar a menina aqui e vai a tua prima, ganha para ela. E agora? Como é que você está se vendo lá? A pessoa ganhou, mas ela é muito boa, a pessoa é muito boa. Eu disse, eu sei que ela é. O detalhe é, passo eu, depois da partida, pela criança e a mãe. A mãe estava dando uma saia justa na menina, tão grande, que eu fiquei com vergonha e fui passando adiante, como se não tivesse visto. E eu fiquei indignado por não poder intervir ali e não dizer nada, porque a mãe estava muito chateada com a menina.
sabe? A coitada da menina estava quase chorando. E eu fiquei tão chateado, porque a menina é boa, ela já tinha ganho aqui nas competições, aqui a nível de cidade, ela é campeã, ela sempre está entre as primeiras, não precisava daquilo. Então, eu fiquei tão chateado, mas assim, dos males, de tirar alguma coisa boa. Eu mostrei para o menino, para os demais, que no xadrez você tem que viver aquela partida, que cada partida tem sua própria história. Né? Então, foi uma lição, mas ao mesmo tempo foi chato vivenciar aquela situação. Então, foi numa cidade vizinha aqui, mais ou menos 1h30 de distância. A gente nem sabia que eles iam, sabe? Mas aconteceu esse fato que a gente, dentro do que vocês estão dizendo. Sim, é o que a gente colocava na aula passada, né? Com questão dos pais participarem de competição. Essa proximidade com o filho, essa cobrança ali na hora, que quando eu comecei a jogar xadrez, que faz um pouquinho de tempo, eu ia só com o meu técnico e ia embora. Meu pai não estava nem olhando o que eu estava fazendo. E uma das poucas vezes que meu pai foi me levar numa competição, que foi em São Paulo, ele me levou, ele me deixou no salão de jogo e só voltou a hora que terminou. Né? Ele não ficou nessa pressão, nesse tem que ganhar. Na hora que terminou, aí ele retornou para o salão de jogo. Então, é essa postura dos pais que a gente precisa também tentar trabalhar, né? Para não acabar perdendo a criança. Que às vezes a criança gosta de jogar, mas por causa de uma ação dessa, de pai ou de mãe, a gente acaba desestimulando a criança, né? Criando essa barreira para a própria criança. Então, isso também é muito importante saber lidar com essas situações. Bom, com relação aos benefícios, não foge muito disso, não. Né? Eu acho que o que vocês pontuaram aqui são os benefícios que a gente tem. Às vezes, eu até pego, né? Quando eu estava fazendo os estudos com o professor lá do Canadá, eu até falei para ele, eu falei assim, nossa, Balbinotti, como que eu posso provar que o xadrez realmente é bom, que ele faz? E aí, não que ele me desanimou, né? Mas ele falou assim, Dani, para você conseguir ter esse resultado hoje, devido ao mundo que nós vivemos hoje, né? Você precisa ter muitos grupos de controle. Não adianta ter só um grupo que joga xadrez e outro que não joga xadrez, né? Porque no mundo que nós vivemos hoje, tem muitas outras interferências. Então, como que eu vou garantir que realmente foi o xadrez que melhorou aquela criança? Porque, de repente, a criança realmente joga xadrez, mas junto com o xadrez ela está numa aula de música. Será que não foi a música que desenvolveu aquela habilidade nela? E contribuiu para o xadrez? A gente não sabe. Então, aí ele foi colocando tantos grupos de controle, eu falei assim, nossa, professor, eu não consigo nem fazer mais essa pesquisa. Porque não dá para apenas ter 2 grupos, eu teria que ter muitos outros grupos. Isolar a criança dos fatores externos hoje é muito difícil. Né? Antigamente, onde tinha o ensino dentro de casa e não tinha essa vivência que nós temos, toda essa tecnologia, digamos assim, era fácil ver se o xadrez interferia ou não? Era, porque não tinha tantos fatores externos. Hoje é mais difícil, né? Então, até esses benefícios que eu estava comentando com o professor, ele falou assim, Dani, é melhor a gente pegar o que já tem, porque, olha, tá difícil mesmo. Então, aí, os benefícios do xadrez escolar, né? A gente pontua a análise, que o xadrez fornece o desenvolvimento do pensamento e análise crítica. Há sempre novidades nas estratégias e a criança pode ir criando as próprias estratégias também. Né? A gente apresenta, mas por meio dessa análise que a gente faz das partidas, ele consegue ser beneficiado por esse pensamento, essa análise crítica que ele consegue desenvolver também. Temperamento. Então, o jogo permite assegurar o caráter dos alunos, a confiança em si mesmo,
à medida que percebem que podem organizar a sua vida e controlar as suas decisões. Porque eu brinco muito, né, que o xadrez, por mais que a gente jogue xadrez por equipe, que tem as competições por equipe, não muda muito a nossa vida, porque vai contar os pontos dos diversos tabuleiros, mas ali na minha partida, só quem interfere sou eu. Eu não posso ter uma dor de barriga e ser substituída no meio da partida e a pessoa continuar a minha partida, por exemplo. Né? Então, o xadrez, ele mostra muito esse autocontrole para a gente, né? Esse poder de decisão que a gente tem. E eu comparo muito aos esportes coletivos em si, porque às vezes a gente está lá numa partida de vôlei, né? Aí você chega em casa e fala para o seu pai, não, eu perdi, pai, mas não foi culpa minha, eu joguei bem. Mas, como é em grupo, eu pegava todas as bolas, mas o do lado não rebatia, quer dizer, a gente acaba culpando um ao outro, eu joguei, esse não jogou, tem muitos esportes que isso acontece. No xadrez, não. Né? Se eu perdi ou se eu ganhei, dependeu das minhas decisões naquele momento. Né? Não tem um fator externo, não tem alguém falando o que eu devo fazer. Foi a sua decisão. Então, é um jogo bem que demonstra o que a pessoa, né, quer realmente fazer. Aí desenvolve essa revisão, né? Por que revisão? A gente está sempre analisando as partidas e vendo o que errou. Então, o xadrez, ele permite isso na criança, essa autocrítica, né? Onde ele já errou, onde ele pode aprender com os próprios erros. Então, essa revisão é importante, né? E não só no xadrez, como a gente leva para a vida também. A concentração, que isso é ponto que foi bem lembrado por todos, né? A criança vai compreendendo que ao usar uma jogada mais oportuna, deve aguardar em sua mente as jogadas que vão acontecendo e seus efeitos. E quando a gente consegue ter essa concentração, essa memorização também, e consegue se desligar do mundo exterior e ficar só ali concentrado na partida, é que a gente vai conseguindo evoluir. Como eu também comentei antes, ter alguém ao meu entorno ali vendo minha partida era terrível para mim. Com o tempo, podia ter, né, como teve uns jogos que foi em Guarulhos, perto do aeroporto, inclusive, durante a noite eu não conseguia dormir por causa dos barulhos de pouso e tudo mais. Agora, durante a partida de xadrez em si, eu nem conseguia lembrar que tinha avião, porque naquele momento eu conseguia me desligar, né, me concentrar, como se fosse um bloqueio àquilo que eu estava fazendo. Então, esse poder de concentração que a gente consegue, que a gente vai aprendendo, é muito importante. A agilidade, à medida que o nível do jogo aumenta, e a complexidade do jogo. Então, as decisões que a gente tem que ir tomando, né, tem que ser, às vezes, com uma maior rapidez, tem que ser decisões melhores até, tem que avaliar melhor o que a gente vai fazendo. Então, essa agilidade é algo que a gente aprende com o xadrez. Já foi falado aí também por vocês, essa autorregulação, né, de acordo com as condições do jogo, que a criança vai traçando os planos e que acaba se renovando, né? Eu acho que o plano que a gente tem na partida, que são as táticas, são as nossas estratégias, a gente vai renovando no contexto do jogo, a gente aprende a ir se adequando ao que está sendo exposto naquele momento. Normas. Isso é muito importante no jogo de xadrez, né? Ele incorpora normas sociais de condutas. Então, esse respeito ao próximo, que é o que a gente falava, né, daquelas estratégias que nós falamos, que a gente precisa tomar muita atenção para não passar para os nossos alunos, essas artimanhas de intimidação. Então, o xadrez, ele vai exatamente no sentido contrário, né, ele trata com muito respeito o próximo, e essa responsabilidade pelas decisões que a gente toma. Então, é tudo baseado em norma, e a gente aprende no jogo, e a nossa vida como um todo se baseia nessas normas.
E aí o ponto também importante é essa questão do estudo. A criança vai melhorando a partir que ela vai estudando e descobrindo mais e mais e mais. Né? É um jogo que a gente não pode falar assim, nossa, aprendi tudo. Não, a gente aprende sempre. A toda partida a gente aprende. Né? Não é um aprendizado que, posso falar assim, que acabou. Então, a toda partida ele vai se renovando. A administração. Essa questão de administrar o tempo mesmo que a gente precisa, né? Quanto tempo eu tenho para jogar a partida inteira? Essa partida é de 23 minutos, eu posso pensar um pouco mais nas jogadas, achar um pouco, né, me permitir fazer outros planos. Agora, a partida mais rápida, como que eu vou elaborar? O que eu vou fazer? Então, essa administração do tempo é muito importante para a criança, e com isso ela vai se organizando para todo o resto da vida dela também. E a versatilidade que requer, né, que a gente esteja preparado para as mudanças, que a gente consiga ver, principalmente quando você está perdendo uma peça. Nossa, como que eu vou ganhar esse jogo? Como que eu vou conseguir virar? Né, o que eu vou fazer? Então, a gente consegue ver na criança e tentar desenvolver essa versatilidade também. Então, para mim, esses são os benefícios que a gente consegue trabalhar com o jogo de xadrez, né? E também voltando ao Wilson da Silva, né? Eu acho que vocês também conhecem esse quadro, já viram, já usaram. É um quadro que eu gosto muito, né? Que é as características do xadrez e as suas implicações educativas. Então, ele compara o que a criança, o que desenvolve no xadrez e o que a gente vê na formação do caráter. Né? Então, quando a criança está imóvel na cadeira concentrada, eu estou desenvolvendo autocontrole psíquico-físico. Segundo ponto, fornecer um número de movimentos num determinado tempo. Quando a gente faz aquelas atividades, olha, tem mate em 3 lances, cadê? Né, esse tipo de exercício. Avaliação da hierarquia do problema e alocação do tempo disponível. A criança está pensando nisso para resolver aquele problema. E isso é automático, não é que a gente, né, falar assim, eu vou desenvolver isso. Não, é algo que vai acontecer com a criança. Né? Movimentos das peças após exaustiva análise de lances. Então, a gente ficou lá pensando abstrato e vai ter que movimentar. Então, desenvolve a capacidade para o pensamento abrangente e profundo. Encontrar um lance. Então, eu já escolhi aquele lance, mas eu ainda fico procurando um outro melhor. Né? Eu já vi que eu posso fazer isso. Mas será que não tem algo que seja melhor que esse lance? Então, quando eu estimulo a minha criança a fazer isso, o meu adolescente, a pessoa, né? Eu estou fazendo um empenho no progresso contínuo, né? Estou desenvolvendo isso nele. Aí, esse que eu gosto bastante, né? De uma posição, a princípio, igual, porque ambos têm o mesmo número de peças, direcionar a uma conclusão brilhante, que seria ou você ganhar, ou fazer uma combinação, algo do tipo. Então, a gente estimula a criatividade e a imaginação da criança. O resultado indica quem tinha o melhor plano. Quer dizer que ele é o melhor? Não, naquele momento ele teve um plano melhor, que aí é respeitar a opinião do interlocutor, né? Que é até o que o Luiz estava falando com relação à aluna dele, né? Ela não foi muito bem naquele momento, mas, né, não estava com um plano bom naquele momento, mas a criança precisa, né, evoluir. Entre várias possibilidades, escolher uma única e sem ajuda externa. A capacidade para o processo de tomar decisões com autonomia. Isso também eu acho muito importante, como eu já relatei anteriormente. Um movimento deve ser consequência lógica do anterior, devendo apresentar o seguinte: a capacidade para o pensamento e execução de raciocínio, execução lógica, né? Autoconsciência, fluidez de raciocínio,
E é interessante pensar nessa característica do xadrez, principalmente quando a gente coloca para jogar em dupla, né? Eu fazia bastante isso também. Os dois têm que jogar em dupla, mas eles não podem conversar. Então, né, cada um vai fazendo um lance, um de cada vez, mas eles não podem conversar para falar assim, olha, aqui é melhor jogar isso, é melhor jogar aquilo. É exatamente para ver se, por meio dos lances, ele consegue ver qual que era a estratégia que o amigo estava pensando. Então, eu gosto bastante de trabalhar isso com as crianças também, esse tipo de jogo, né? Acredito aí que a maioria de vocês já tinham visto esse quadro do Wilson Silva, mas eu acho ele muito importante, eu gosto bastante dele. E aí, né, como nós falamos na outra aula, a diferença entre o xadrez escolar, competitivo e para o lazer. Então, durante aí a minha pesquisa, eu fiz essa pergunta, se as pessoas achavam que tinha diferença. E a resposta que eu obtive, né, grande maioria falaram que sim, tem diferença. Os outros, né, 2 colocou não, alcançar a satisfação do atleta, independente de ser para o lazer, competição ou escolar, e 1 não respondeu. E aí, quando eles me relataram ter diferença, aí eu fui questionando se tem diferença. Perfeito. Então, o que você ensina em cada um desses contextos, né? Porque se tem diferença, você deve ensinar coisas diferentes. E aí, nessas coisas diferentes, né, tem os 3 gráficos também. Quando eles pensam em ensinar para o lazer, grande maioria não aprofunda muito, né? Trabalha aí com a beleza do jogo, as combinações, é muita brincadeira, integração, e o silêncio não é absoluto, ele não é necessário estar acontecendo. Quando eles trabalham voltado para o xadrez escolar, isso na época, sim, eu fiquei até, né, pensativa, que apareceu agradar os pais e ensinar o básico, né? O xadrez aparece aí como um coadjuvante pedagógico e uma pequena parte aí pensou o xadrez como uma parte social. E aí, para a competição, aí sim, né? Conhecer o adversário, trabalhar a parte teórica, treinamento mais específico, e aqui colocou objetivos específicos, mas se a gente olhar aí no contexto, cai quase que 100% falando que é um treinamento mais forte, mais incisivo. Então, aí eu penso, né, quando a gente pensa no xadrez escolar, as respostas que eu obtive na época é muito minimalista, porque o xadrez escolar vai muito além do que agradar aos pais e ensinar apenas as regras básicas, né? Eu acho que ele é muito amplo. Se eu quero alcançar aqueles benefícios que eu mencionei aí anteriormente, eu não vou ficar pensando só em agradar os pais, né? Eu vou pensar naqueles alunos que estão ali e como eu posso desenvolver da melhor maneira. E aí, alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, professor. Pode falar, Luiz. É interessante como muita gente aqui na minha cidade não gosta muito de encarar o xadrez competitivo. A gente tem dificuldade de inserir novas pessoas nas competições por conta disso. Alguns que começam se frustram logo porque não tem resultados, deixam de participar dos torneios. E aí eu sempre falando que não vai progredir se não tirar proveito dessas participações, pegar algumas dicas.
que eu não sei também como acontece aí, mas temos dificuldades também das pessoas que jogam nas competições darem um suporte para essas pessoas, fazendo alguns comentários sobre algumas táticas, algumas teorias sobre abertura, essas coisas aí, fica difícil. Tem crianças também que se empolgam, né? Por exemplo, fizemos um torneio semana passada, o primeiro torneio deles, quarto, quinto ano. E eles já ficaram doidos, perguntando quando seria o próximo, né? É interessante, né? As coisas acontecem diferentes, que ainda faz chegar. Ok, Marcelo. Eu vejo, Luiz, que, como eu já pontuei, né? Xadrez escolar, ele vai ser competitivo, porque, como em todo jogo, a gente acaba tendo essa competição no final. A gente sempre faz um torneio entre os alunos, então tem essa parte competitiva, né? No xadrez escolar também tem. Eu acho que só não pode pensar que o xadrez escolar está ali só para agradar, né? Ser aquela coisa, como eu falei para vocês, né? O aluno tem esse tipo de problema, o xadrez resolve, joga lá na aula de xadrez. O aluno é inquieto, joga lá na aula de xadrez que o xadrez resolve. Então, o xadrez escolar, ele não pode ser visto dessa maneira, né? Ele precisa, sim, desenvolver, aprender as regras básicas, mas e por que não ensinar o meio-jogo? E por que não a abertura? Né? Porque eu entendo como regras básicas a questão de aprender a movimentação de todas as peças, checkmate, as maneiras de empatar um jogo, em passant, que são os lances especiais, promoção. Então, aí está tudo dentro das regras básicas que seria para a criança conseguir jogar, né? E esse além, que é entender a abertura, trabalhar com checkmate, as diversas maneiras, a criança no xadrez escolar também precisa ter isso, né? Porque é um estudo, como a gente falou, o estudo do xadrez, ele nunca acaba. E por meio de brincadeiras, né, o lance do mestre, por exemplo, quando eu brinco de lance do mestre, que é o lance que vem a seguir, eu posso pegar aí partidas memoráveis que a gente tem e trabalhar com as crianças nessa visão, né, instigar a criança a querer mais. Né? Então, eu acho que a gente não pode menosprezar e diminuir o xadrez escolar. E o xadrez competitivo, que é quando a gente pensa aí no clube, o que eu vejo assim, que não é isso só no xadrez, mas em qualquer esporte competitivo, é a questão do estudo, é a questão da dedicação que você tem a essa modalidade. Porque se você está competindo, você vai se empenhar mais. Mas isso não apenas no xadrez. Isso em qualquer modalidade. Né? Se você está ali treinando basquete, por exemplo, você não vai ficar horas tentando acertar a cesta, treinando ali o acertar a cesta? No xadrez é a mesma coisa, só que o nosso treino, ele está aí voltado para um treino de leitura, de aprendizado, de conseguir ver, né, e memorizar uma sequência maior na cabeça, esse ver no abstrato, que eu acho que isso é muito importante no xadrez. Na medida que eu melhoro o meu jogo, eu penso que eu consegui ver muito mais lances além. Né? E isso faz eu melhorar o meu jogo também. Se eu via só uma sequência de 3 e dali, né, eu não consigo ver além, eu estou no estágio. Agora, se eu consigo ver uma sequência de uns 5 lances para frente de várias variantes, com certeza eu estou melhorando no xadrez, esse meu poder. Isso a gente só melhora fazendo exercício, que é o treino. Né? Eu vejo por esse lado. Não sei se eu te respondi, Luiz, mas... Sim, só quis falar a diferença entre os adultos que têm essa dificuldade de participar do xadrez competitivo e as crianças que, uma vez que participaram, elas tomaram gosto. Entendeu? Mas eu entendo, é verdade o que a senhora falou. Alguns que eram bastante inseguros e bem tímidos,
eles tiveram um bom desempenho e estão bem empolgados. Agora querem já participar do próximo torneio. Interessante. Sim, Acho que o adulto tem problema mais com ego, né? Acho que o adulto tem problema com ego muito sério, sabe? Eu tive problemas aqui no passado por conta disso. As pessoas que perdiam e davam um jeito de tumultuar um pouco o torneio. sim. Eu imagino. Eu até brinco, porque acho que vocês conhecem o árbitro Roberto Teles, né? Ele é daqui da nossa região, e ele brincava que, nossa, arbitrar torneio que eu estava participando era problema na certa, porque sempre acontecia alguma coisa na minha partida. Ele falou, Dani, você vai jogar? Eu vou jogar, Teles. Então eu vou pedir uma taxa maior de arbitragem, porque alguém vai ter um problema na sua partida. Você vai fazer alguma coisa. Eu falei, Teles, mas eu não tenho culpa disso, né? Acontece, o que eu vou fazer? Então ele brincava muito com isso, mas muitos problemas aconteciam, como eu relatei, que é essa questão de ego mesmo, né? Porque eu posso até jogar aí relativamente bem, mas o meu rating é muito baixo, porque eu não jogo com tanta frequência e tudo mais, então... E aí o pessoal, a hora que vai perder e vê o tanto de ponto que vai perder, é horrível, né? Porque eles estão lá no rating feed querendo cada pontinho e aí vai perder um montão. Então, essa questão de egos é muito, muito pertinente. Eu vi aqui, pessoal, com relação aos grupos, né, que alguns já colocaram lá no Google, já responderam. Deixa eu ver como que eu compartilho isso, acho que é uma janela. Eu copiei de lá, então aí eu vou passar aqui para vocês. Eu tenho até agora essas pessoas aqui, ó, esses grupos e esses artigos que já foram escolhidos. Então, a influência do xadrez dos aspectos psicológicos, aí tem aí o Bruno, Daiane, Glaicos, Sérgio, Ivanda e Vladimir, isso? Aí Perfeito. Aí tem outro grupo lá da Liberdade, a premissa comum entre o jogo e o lúdico. O Bruno e a Daphne, acho que é isso, são duas pessoas. Estou entendendo o que são, né? Era para eu estar nesse grupo aí, eu acho que esqueceram de me colocar. Professor, o Daniel Medeiros está nesse grupo aqui? Eu conversei com o Dom e, bom, tinha ficado dele me adicionar, mas ele não adicionou no grupo lá, então, não sei. Não, eu coloquei aqui, Daniel Medeiros, então é o Bruno Sampaio Rocha. Eu não tenho uma vírgula, eu não sei se a Daphne é outra pessoa, eu acredito que seja, né? Professor, o meu grupo só falta definir o texto. Aí tem o xadrez, o jogo mas a gente está fechando, daqui para amanhã a gente fecha. Tá, aí tem o de jogo de xadrez, que o Marcelo falou, né? Ana Cláudia, Ana Lúcia, Cláudio, Juliana, Marcelo, Miguel e Wesley. Aí nós temos esse outro aqui do ensino de xadrez nos contextos escolar, competitivo, perspectivas diferenciadas, que é o Alexandre, Amanda, Gabriel, Ícaro e Vicente. E a ascensão de xadrez online durante a pandemia do novo coronavírus, que aí é o Clodomiro, Rogério, Tiago, Cássio, João, Walter e Paulo Soares. Eu notei que alguns não sabem contar até 6, né? Podia falar dos 6, mas tudo bem, né? Vamos deixar. Eu acho que essa parte do xadrez não foi muito bem desenvolvida, porque eu tinha colocado no máximo 6, e tem uns grupos aí com 7.
Problema da matemática. É por isso que eu falei, né? Eu acho que essa alfabetização matemática não foi muito bem trabalhada lá nos anos iniciais, então, sem problema. Por isso que nós não pegamos o texto de matemática, porque isso ia nos atrapalhar. Ia, né? Mas aí eu vou... Já tem esses grupos, aí depois a gente só vê a ordem de apresentação, para mim é indiferente, né? Mas eu acho que está faltando aluno. Então, aí depois eu vejo com o Cleiton como que é feito. Eu não sei se em todos os seminários todos os alunos apresentaram, fazia parte. Da parte técnica é mais o Cleiton que responde depois. Mas aí, durante essa semana, se for tendo dúvidas, aí pode me mandando mensagem, que eu ainda estou em casa, porque como eu falei que eu tinha feito a cirurgia, eu estou afastada da escola. Então, eu estou ficando em casa o dia inteiro. Quer dizer, não por vontade própria, né? O médico mandou não dirigir, não sair, só fazer repouso, então eu estou aqui. Aí sobra tempo, né? Em casa sempre a gente consegue fazer mais coisas. E aí, se vocês forem tendo dúvida, pode ir mandando mensagem para mim, consultando, que eu posso ir ajudando vocês. Certo, pessoal? Eu vou colocar lá. Então, eu vou ver o tempo do grupo, por isso que eu vou ver com o Cleiton como que faz. Vou fechar com esses grupos, aí eu calculo, né, os grupos que eu tenho e já dou o tempo para vocês. A princípio seria em torno de 10 minutos, mas se a gente tem menos grupo, dá para passar um pouquinho desse tempo, né? Então, aí a gente vê de acordo com o número de grupos que vai apresentar. Tá bom? Mas eu já vou ver essa semana com o Cleiton e já fecho para vocês. No máximo, segunda-feira, eu já posto aí o tempo de vocês para apresentação. Combinado, pessoal? Então, boa noite para vocês. Qualquer dúvida pode estar mandando. Ok, professor. Boa noite. Semana passada, só aqui para fazer isso, eu confundi, porque a senhora colocou a aula e terminei, não pude participar. Não entendi, Luiz. Semana passada a aula foi excepcionalmente na sexta, não foi isso? Foi, eu tinha avisado anteriormente. Eu que não me inteirei, perdi, mas aí eu estou vendo ainda. Mas se ficou alguma dúvida da aula passada, pode retirar também, pode mandar mensagem, a gente pode conversar, fica tranquilo. Agradeço, professor. E às vezes a gente assiste e fala assim, nossa, eu queria perguntar isso. Pode mandar, não tem problema nenhum. Obrigado. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Todas. Valeu, boa noite, gente. Aí não esqueça os monstros aí, eu quero ver. Tá no grupo, meu. Boa noite. Boa noite.